No programa Meu Negócio Nômade de hoje, vamos conhecer o empreendimento do Carlos Félix, a Félix Festas. A empresa surgiu em 2018, quando ele perdeu o emprego no comércio. Decidido a mudar de vida, optou por trabalhar com algo que lhe desse alegria: as crianças. Junto com a esposa, ele começou um empreendimento nômade que leva variados tipos de brinquedos para festas infantis. Hoje nós vamos acompanhar a rotina desse empreendimento que já começou agitada. Os colaboradores estão carregando os veículos para levar os brinquedos até o local da festa. Como é que funciona a nossa empresa? O cliente normalmente ele entra em contato com a gente através de alguns canais que a gente tem, seja Instagram, seja Google, seja TikTok. A gente tem vários canais, inclusive com propagandas no YouTube. A gente não vacila no quesito da importância a chegar até o cliente que pretende fazer uma festa, seja ela residencial, que a gente é voltado muito para o público residencial, ou seja ela corporativa, ou seja até mesmo evento de rua. O cliente entra em contato, nós temos 4 atendentes que fazem essa parte de atendimento na empresa, através do canal de WhatsApp, até mesmo ligando ou nas redes sociais. Eles agendam essa locação do brinquedo inflável, a gente combina ali um valor entre meio termo de horário de começar, o horário de se terminar, com o desafio que a gente tem como atendimento, porque a gente não tem restrição até aonde a gente vai. A gente só precisa entender aonde que é a festa e a gente entende o esforço que a gente tem para ir lá e faz o atendimento. Posteriormente, entra a parte depois da agenda fechada, que é o atendimento que faz isso. Tem a parte da logística, que é o que vocês têm acompanhado, que é o carregamento, a gente lidar com motoristas, freelancers que trabalham no final de semana, motoristas que trabalham no final de semana, para pegar esse brinquedo e ir até o cliente, fazer a montagem desses equipamentos, fazer ela de uma forma eficiente, legal, prestativa, educada, carinhosa, porque até aqui a gente sabe que não é alugar brinquedos, a gente sabe que a gente está lidando com sonhos de criança e isso não tem preço. Nós temos uma cartela de perto de 50 itens como diversidade para atender eventos de todos os tipos. Desde infláveis a mesas como sinuca, game, totós, ping-pong. A gente tem bolhas aquáticas para piscinas, touro mecânico, futebol de sabão, tobogãs, 8 variedades. Você poderia me perguntar qual o brinquedo que a gente não tem, que fica mais fácil, porque o catálogo tem tantas opções que a gente fica perdido. A minha equipe, ela não são, eu posso dizer que são freelancers que movimentam tudo isso. Como o nosso segmento, ele tem um fluxo de trabalho muito forte e normalmente o povo faz festa sábado e domingo mesmo, então acaba que essa mão de obra eu tenho ela só sábado e domingo. Então, esse final de semana a gente contou com aproximadamente 80 freelancers, sendo monitores, ajudantes de carga, motoristas, para justamente desovar o que a gente teve esse final de semana, que foi perto de 84 entregas, para desovar todos os pedidos que foram agendados com a empresa e fazer isso de forma pontual, sem atraso, com qualidade, com carinho, usando todo esse material humano que sem eles, que é a parte mais importante da empresa, sem eles não seria possível. Bom, esse aqui é o momento que a gente chega a gente primeiro aborda o cliente, dá um bom dia, cumprimenta, a gente pergunta para o cliente onde a gente vai montar os equipamentos, né? Em todo evento a gente faz isso, procura por um ponto de energia, e rapidinho a gente monta, né? Conforme a logística que a gente de carregar o brinquedo nos carros, de ir até o cliente. Esse é o momento em que a gente monta os brinquedos para a criançada poder aproveitar e brincar. Não tem tanto segredo não. Depois de montar o brinquedo, ligar o inflável com o motor,
basta a criançada brincar. Cuidados, a gente procura sempre estar escondendo a extensão para que a criança não tenha contato com energia, óbvio. Os fios que a gente utiliza, como você está vendo aqui, a gente procura não usar extensão remendada. A gente sabe que está lidando com segurança de crianças, então a gente zela muito por isso. Extensões remendadas de forma nenhuma, fios, extensões todos em boas condições e procurando sempre levar o melhor. O meu início ele foi muito isso, porque na verdade quando você vê todo esse pessoal fazendo a parte de mão na massa, no meu início foi justamente isso, era eu, minha esposa, a gente começou com poucos brinquedos e a gente fazia tudo isso, só que graças a Deus, por fazer o que se gosta e a evolução do que a coisa se tornou como negócio, a gente teve que eu tive que me ressignificar em entender que eu precisava delegar tarefas, porque se eu não fizesse isso, empresarialmente falando e inteligentemente falando, eu ia me anular no meio do negócio. A minha participação de forma estratégica é muito importante, porque se eu tiver com a mão na massa, eu acabo perdendo a importância que eu tenho na empresa, que hoje é trabalhar com a parte da administrativa, com a parte de finanças, com a parte de RH. Então hoje em dia eu não posso me dar o luxo. Eu não digo luxo porque, lógico, eu sinto saudade disso aqui, mas eu preciso estar um pouco fora das cortinas, atrás das cortinas, quando o assunto é mão de obra na mão mesmo, na mão na massa. Bom, eu sou Moisés Gomes Machado, sou motorista da Félix Festas, já há mais de 3 anos aí que trabalho com Félix. E hoje mais um evento aí para poder atender. Bom, a gente trabalha fazendo entregas, né, dos brinquedos, e além das entregas a gente faz a montagem dos mesmos. E a gente pretende sempre, né, trabalhar da melhor forma possível, montando com a maior segurança possível, para que o brinquedo possa ter estabilidade, segurança durante toda a recreação. E nisso a gente já lida com a montagem dele, levando extensões, a gente lida com o manuseio dele também, limpeza de todos eles. Da melhor forma possível, a gente sempre tenta fornecer o melhor serviço para a recreação de todos, né, da criançada. E aí, esse aqui é só mais um das tantas montagens que a gente faz. Aí a gente faz o transporte, né, eu no caso, como motorista, faço o transporte desses brinquedos, faço a carga deles, no caso na carretinha ou no veículo que eu utilizo para poder transportá-los. Faço a montagem, faço a manutenção desses brinquedos, né? Por exemplo, se há algum furo que possa eventualmente acontecer, eu posso fazer a correção do mesmo, né? Assim como também a limpeza e tudo mais, a higienização do brinquedo, a manutenção dos motores, das extensões, a compra do material para que seja utilizado. No mais, é isso mesmo. Bom, para poder fazer a montagem de um brinquedo inflável, é bem rápido, vamos dizer assim, relativamente. A gente gasta aí uns 20 minutos no máximo para poder fazer a montagem dele. Aí já outros brinquedos, como por exemplo a cama elástica, a casinha de bolinhas, tantos outros brinquedos montados que a gente tem na empresa, aí já demanda um pouco mais de tempo. Por exemplo, a cama elástica, como ela é montada, peça por peça, tudo direitinho, tem um local certo de encaixar a peça e tudo mais, aí já vai mais tempo. Vai uns 30 minutos, 30, 35, 25, nessa faixa. Depende muito também do horário, às vezes a nossa entrega demanda da gente também uma certa agilidade, aí a gente consegue ser um pouco mais rápido também. E na maioria das vezes também a gente tem sempre um ajudante e isso facilita demais a montagem dos brinquedos, como é o que está acontecendo hoje aqui.
Aí aqui no brinquedo eu estou amarrando o motor, né? O compressor que faz a pressão e o enchimento do brinquedo. Aí para isso eu preciso amarrar da melhor forma possível, de forma bem fixa, para deixar bem firme. Como vocês podem ver, está bem firme. Dessa forma ele não solta. E aí eu vou plugar na extensão, plugo na tomada e já efetuar a ligação do brinquedo. E aí imediatamente, em questão de 5 minutos, ele já está ligado. Até menos, na verdade. Plugar ali agora. Agora com a extensão já em mãos, né? Eu vou colocar lá na tomada e levá-la até o motor, para que dessa forma eu consiga levar a energia, né? Trazer a energia até o motor e dessa forma eu consiga ligá-lo e inflar o brinquedo. Todo esse serviço a gente tenta fazer a gente faz da melhor forma possível, escondendo o fio, porque a gente sabe que, né, o fio, a partir do momento que ele conduz eletricidade, ele pode se tornar um pouco perigoso. Então a gente protege ele de todas as formas possíveis. A gente passa fita em cima, dependendo do solo, no caso, né? Ou a gente tenta esconder o máximo possível do trânsito das crianças. Aí trazendo a extensão até o motor, a gente consegue efetuar essa ligação. Esse motor aqui e o brinquedo em si, ele vai demorar em média aí de 2 a 3 minutos para que ele consiga se encher completamente. E aí durante a recreação é necessário que ele fique ligado, para que aí a criançada consiga brincar normalmente e de forma segura, com que eles pulem, o ar consiga vazar e voltar de forma coesa. A Felix Festas nasceu em 2018. Na época eu trabalhava no comércio e fui demitido. Aí peguei a rescisão e pensei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Estamos de volta com o programa Meu Negócio Nômade. Hoje a gente conhece a Felix Festas, empresa do Carlos Félix. No primeiro bloco a gente conferiu um pouco da rotina do empreendimento. Agora vamos saber como tudo isso começou. A Felix Festas nasceu em 2018. Na época eu trabalhava no comércio e fui demitido. Aí peguei a rescisão e pensei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou seguir adiante? Eu vou voltar para o comércio, vou botar meus currículos de volta, como é que é? Eu falei, não, cara, quer saber uma coisa? Eu vou empreender de alguma forma. Eu estudei administração de empresas por algum tempo, não cheguei a terminar, mas tudo que a gente aprende em faculdade, a gente fica pra gente como conhecimento, né? Então eu criei um plano de negócios, montei 10 tipos de negócios que eu poderia ter como empresa. Fiquei na trave com pet shop, pra você ter ideia. Aí, só que teve uma frase que meu irmão falou assim, cara, tu gosta de cachorro? Eu falei, não, então o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai ficar fedendo cachorro 24 horas? E brinquedos infláveis, estava dentro do plano de negócio, eu falei, tá aí, eu gosto de criança. Então, seguindo essa linha de raciocínio que a gente também deve trabalhar com o que a gente gosta também, porque se torna um trabalho prazeroso e não uma carga. Então eu comecei o negócio em 2018, estava em Planaltinho de Goiás. Meu início por lá foi um pouco difícil,
Porque no meio dessa caminhada a gente descobriu que a cidade em si me ensinou bastante também. Eu sou muito grato à Planaltina de Goiás, no quesito que a cidade em si ela tinha um patamar de preço, de valores que eram praticados dentro da cidade e que não batia com a parte financeira da empresa, que vem manutenção de carros, equipe de pessoal. Então às vezes eu topava com situação de clientes querendo alugar um futebol por R$300, um pula-pula por R$80 e não bate, não tem condições de você trabalhar assim, porque um atendimento, só o atendimento, se brincar, só a gasolina de ir montar o brinquedo e voltar e ir de novo buscar porque ele terminou a festa e voltar, já fica R$80 na gasolina. Então eu acompanho muito pessoas empreendedoras nas redes sociais e um vídeo que me chamou a atenção falou assim: cara, esse negócio de empreender não é para qualquer um não, você tem que saber fazer certo. Se você está praticando um preço e fala que vai aumentar e não dá, então o teu problema é a cidade, cara, é o bairro. Se o problema é o bairro, muda de bairro. Se o problema é a cidade, muda de cidade. E eu fiquei insistindo 1 ano em Planaltina de Goiás e depois desse vídeo que me balançou bastante, eu falei, cara, tá certo. Eu comecei a dar mais importância em anunciar a empresa na cidade de Brasília e regiões e cidades do entorno. E comecei a vir para o DF fazer atendimento e assim tudo começou a tomar grandes proporções, na verdade, né? A maior dificuldade que como empreendedor do ramo de festas a gente tem é ser valorizado como empresa. Quem trabalha com locação de brinquedos infláveis, normalmente ele é tratado como a empresa do pula-pula. Eu quero alugar um pula-pula, quanto que é? Ah não, eu só tenho R$100. Aí, de certa forma, inconscientemente, o cliente ele tem um enraizamento de achar que é um serviço de pouco valor, mas não é. A maior dificuldade que a gente tem como empresa é entender que para levar a diversão para a casa do cliente, isso tem um custo. Isso tem custos atrás das cortinas que não dá para negociar. Para atender um evento numa chácara, ou no Lago Sul, ou seja onde for. Você tem valores envolvidos no meio de tudo isso e o cliente, normalmente, ele não entende. Ele quer pagar barato e quer uma coisa boa, mas não quer gastar demais. Para mim participar, quando o cliente entra em contato com a gente tem já o costume de fazer algumas perguntas para a gente entender. Normalmente nos nossos canais de atendimento ele já fala assim, quanto que é o preço de um futebol de sabão, exemplo. Só que a gente primeiro precisa saber algumas perguntas, porque o preço final ele nunca é o mesmo. O desafio para atender uma barraca de algodão doce, pipoca, ele nunca é o mesmo. Então a gente primeiro faz algumas perguntas para mim saber se é conivente a gente estar lá ou não. Então qual é o critério para isso? A gente pergunta para o cliente qual a cidade que é, às vezes aparece Chácara, Corumbá, uns lugares assim pouco. Então a gente pergunta a cidade da região administrativa do DF, a gente pergunta que tipo de evento que é, se é residencial, se é aberto ao público, se é um evento privado, se é um evento em clube. Aí o cliente, depois que nos diz, aí a gente pergunta quando vai ocorrer sua festa. Apesar que nossas locações elas giram em torno de 4 horas, que é uma tarde toda. Então a gente pergunta o tempo de festa. Depois dessas perguntas respondidas, a gente consegue dizer para o cliente o orçamento final ou, caso necessário, a gente também diz de forma mais educada e polida que a gente não consegue atender. Não é que a gente esteja escolhendo o cliente, é porque tem situações em que o atendimento, a nosso caso, o desafio fica tão grande que se torna inviável e a gente, como empresa, a gente é muito chato e responsável de entender que se a gente marcar com você de fazer o seu evento, a gente tem que cumprir, furar jamais, a gente está mexendo com o sonho de criança. Então, é nessa hora que a gente diz sim ou não.
ao contato que você teve com a gente, se a gente consegue atender. Eu costumo dizer que o que a gente faz para poder entregar as festas, eu costumo dizer desovação de pedidos. A gente tem aí uma média, em picos de grande volume, 60, 80 festas no final de semana. Para que isso aconteça, eu preciso recorrer ou com frota própria ou com frota de freteiros, em que a gente costura através de 2 profissionais que eu tenho na empresa que mexem só com a roteirização de entregas. A gente costura como a gente vai entregar e retirar essas entregas no final do dia. Como ele vai começar, o motorista vai começar o dia de trabalho dele e como ele vai parar o dia de trabalho dele. Ele é construído tudo através de 2 pessoas de logística e através dos carros que a gente utiliza para entregar essas festas. Como é meu dia a dia de trabalho? Rapaz, todo dia, acho que todo dia é diferente um do outro, porque trabalhar com festa não tem festa igual, não tem aquela festa que é a mesma coisa da outra. Ou é mais fácil o acesso nessa, ou na outra também vai ser fácil. Então é sempre diferente, eu aprendo a lidar não somente com festas, mas o meu dia a dia como empresário, ele gira em torno muito de estar envolvido nos processos de RH, de contabilidade, atrás de planilhas, atrás de fazer acontecer a coisa, porque todo negócio ele tem um desafio de se perdurar lucrável, dele ser lucrável. Uma empresa ela tem que dar lucro. Então, no meio de todos esses processos, hoje, eu não fico tanto no operacional justamente porque eu precisei estar na parte estratégica da empresa. Então, o meu dia a dia é justamente isso, estar atrás das cortinas, lidando em como farei as entregas, como vou fazer a manutenção dos brinquedos para que eles estejam sempre em boa qualidade para o cliente, como o negócio tem que ficar rentável e lucrável, porque não dá para você atender um cliente com preço lá embaixo, porque senão você só faz o cliente feliz. É como se fosse o padrinho da festa da criança. Tem que ter um cuidado. Ambas as partes ela tem que estar feliz. Tanto o cliente, porque contratou uma empresa boa, profissional, com brinquedos de qualidade, e tanto a gente feliz daqui, porque a gente praticou um preço saudável, certo, que a gente consegue atender o cliente com excelência e de qualidade. A vantagem de não ter um local fixo no trabalho é que você não morre de tédio. O seu dia ele nunca é igual a semana passada. Você está sempre lidando com pessoas diferentes, eventos diferentes, crianças diferentes, sorrisos diferentes. Então, dificilmente você vai morrer de tédio. Dificilmente vai ser aquele trabalho que te fadiga, porque nunca é igual a semana passada que ocorreu, que passou. Como eu me vejo daqui a 5 anos? Qual é o meu plano para o futuro? Hoje eu, apesar de ter caminhado bem e estar onde eu estou, eu acho que o ser humano ele é movido por sonhos e inspirações, senão ele enferruja e ele se estagna no tempo. O meu sonho para o futuro continua a ser a melhor empresa e a mais conhecida, a tal ponto que quando a pessoa fala assim, vou alugar um brinquedo, ela fala Felix Festas. Naturalmente, assim como o povo faz com lã de aço, ela não fala lã de aço, ela fala Bombril. Então, se eu chegar num patamar em que a pessoa quer fazer uma festa, ela lembrar da Felix Festas, eu digo que eu cheguei no ponto certo e o crescimento acaba sendo natural.